Segundo a Bíblia, quem não dá o dízimo é ladrão. Depende do tempo que se faz a pergunta. Se for no tempo do sacerdócio de Levi, sim. Comprove. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3 verso 8. Para os que têm dúvidas, vamos reforçar a prova. Trazem, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Malaquias 3 verso 10. Vocês acabaram de ouvir a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, que não volta para ele vazia, e a palavra diz o lugar que se deve entregar os dízimos e as ofertas. Lembre-se que se alguém quiser entregar o dízimo, tem que ser no lugar que ele determinou, que é no país de Israel, na cidade de Jerusalém, no templo de Salomão. Isso é, o que diz a lei. Quem instituiu o dízimo? O Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Para quê? Para sustentar a tribo de Levi. Por quê? Porque eles não ganharam terras, viviam do altar, cuidavam das coisas sacerdotais. Portanto, o dízimo é para dar sustento ao sacerdócio levítico, que começa com o profeta Moisés e se estende até o profeta Malaquias. Depois do profeta Malaquias, Deus passou 400 anos sem falar com seu povo, até que apareceu seu anjo no deserto. Como diz o profeta, confira. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3. Este anjo que o Pai anunciou é o profeta conhecido como João Batista. Voltando ao tema, se a pergunta se fez com relação ao sacerdócio levítico, conforme a Bíblia já está respondida. Porém, se a pergunta foi feita com respeito ao sacerdócio de Melquisedeque, conforme a própria Bíblia, a resposta é não. Este é o meu entendimento. E também acredito que certamente é também um entendimento de todos que leem a Bíblia na pureza da fé e na luz das profecias. Vejamos por quê. Hebreus 1 verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Sabemos que do mesmo jeito que o nosso Criador enviou Moisés para libertar seu povo e através dele instituiu o sacerdócio e as suas ordenanças. Lembrando, esse é o sacerdócio dos mortais, que diz respeito à glória da primeira casa. Da mesma forma, o Criador constituiu seu Filho como sumo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, isso é, mais de 1200 anos antes do nascimento do Salvador, como viu o profeta Davi. Salmos 110 verso 4. Ó Senhor, jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto é a glória da segunda casa, o sacerdócio da vida. Confira. Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabemos que todo aquele que pertence a uma ordem deve andar segundo as prescrições da mesma. Neste caso, não há lei prescrita para o nosso Salvador e sacerdote para receber dízimo, pois ele é da tribo de Arudá, conhecida como Judá, e não de Levi. Vamos conferir. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, e este fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque. Hebreus 7 verso 14. Minha conclusão é esta: segundo a lei, nosso Salvador, sacerdote e rei, não tem direito ao dízimo. Então quem nos conferiu esse direito?
Quem não dá o dízimo não é ladrão, isto é no caso do gentil, e no caso dos hebreus, esse tempo já cumpriu. Observação. É do nosso conhecimento que o nosso Salvador era observado de dia e de noite, tanto da parte do rei e também dos sacerdotes com a finalidade de apanhá-lo em algum delito. Se ele recebesse o dízimo seria uma prova para as autoridades do templo lhe acusarem de ilícito, visto que ele não pertencia àquela ordem sacerdotal. Também quero dizer que pelo fato de os gentios não serem obrigados a entregarem a dízimo, isso não nos isenta de outras grandes responsabilidades, as quais estão escritas em Mateus 5 verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000, dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. A paz esteja com todos. Amém.